Bom dia, gente. Tudo bom? Bom, gente, meu relógio que deu 9h15, tô mandando a listinha de chamada aqui no chat, tá bom? Então, lembrem de preencher, por favor. Hoje a turma tá vazia. Tem alguma prova, alguma coisa assim? Estão me ouvindo? Ah, tá ótimo. Bom dia. Então, eu já mandei a lista de chamada, eu vou mandar mais uma vez, tá? Vou só abrir o arquivo aqui e partilhar a tela pra gente poder continuar o nosso conteúdo, tá bom? Bom, acho que agora vocês já estão vendo a telinha aí, a gente pode então eh, iniciar a aula, tá bom? Na última aula, nós estávamos falando sobre as frações, né? A gente está falando dos conjuntos, conjuntos numéricos, e já chegamos nos números inteiros, para a gente, perdão, nos números racionais. Falamos então um pouquinho rapidamente dos naturais e dos inteiros, mas assim, a gente vai focar um pouquinho, igual tá gastando um tempinho bom, para falar sobre os racionais e depois sobre os irracionais, tá bom? E os números reais de maneira geral e os intervalos de números, intervalos numéricos, para poder fechar essa parte de conjuntos e passar para funções, tá bom? Mas então, na última aula a gente chegou até. Vou voltar aqui um pouquinho para vocês, se você não se recorda. Nós estávamos falando sobre a representação decimal dos números racionais, tá bom? Então, a nossa ideia é falar um pouquinho disso e como que a gente encontra as frações que geram essas representações, se a gente, né, tiver representação e perguntar qual é a fração, certo? Então, é nesse sentido essa nossa aula de hoje. E, basicamente, revisar um pouquinho sobre dízima periódica. Quem lembra lá um pouquinho do seu ensino fundamental deve lembrar disso, tá bom? É por esse caminho que a gente vai. A gente está falando sobre as frações, tá bom? Bom, nós falamos aqui sobre. Não, tá, ok, tá bom. Eu vou falar sobre a representação, mas antes deixa eu começar com uma revisão importante.
Esse é o objetivo central da aula de hoje, tá bom? Mas eu quero fazer uma revisão. Eu achei que eu tivesse falado, gente, uma pena, então. Nós falamos sobre quando que frações são equivalentes, mas a gente não falou sobre as operações com as frações, tá bom? Esse certamente é uma coisa que eu acompanho já alunos já há muitos anos, e eu sei que isso causa alguns tipos de dúvidas, tá bom? Então a nossa ideia é então revisar um pouquinho essas operações e aí falar dessas representações decimais, tá bom? Então, vamos começar pelo básico, que é então recordando como é que a gente faz operações com frações, tá bom? É uma pena, achei que eu já tivesse falado, talvez foi em outra turma. Por isso essa confusão minha. Então, nós, só para falar um pouquinho, na última aula então a gente falou sobre o conjunto das frações, o conjunto dos números racionais. Então são as frações do tipo A sobre B, onde A e B são números inteiros e o B não é zero, a gente não divide por zero, ok? Então esse é chamado conjunto dos racionais, justamente porque os números podem ser escritos como uma razão, ok? Né? Então uma razão entre duas grandezas, A e B, então conjunto das razões. E no final da aula a gente comentou que cada fração dessa, ela tem uma representação decimal, tá bom? Então a gente vai falar daqui a pouquinho das representações decimais, mas eu quero revisar então como é que a gente faz operações, como é que a gente soma, subtrai, multiplica e divide frações, tá bom? Nós falamos também na última aula quando que frações são iguais, o termo que a gente usou é equivalentes, lembra? Duas frações são equivalentes se e somente se AD for igual a BC, ok? Qualquer coisa é só voltar o, o PDF depois que eu deixo para vocês e revisar isso ou me fazer qualquer pergunta aí, tá bom? Então, a primeira das operações que a gente aprende é como que a gente soma duas frações, tá bom? Então, se nós temos duas frações, como que eu vou trabalhar com elas? Como que nós vamos somá-las, tá bom? Então, imagine que eu tenha, sei lá, uma fração R1, A sobre B, e uma fração R2, C sobre D. Como que eu somo elas, tá bom? O que é importante? B e D não podem ser zero, tá bom? Uma outra maneira de escrever isso aqui, gente, B e D diferente de zero, seria escrever B vezes D diferente de zero, ok? Porque daí nenhum dos dois pode ser zero. Então, pergunta, como que eu somo essas duas frações, certo? Como que eu somo uma fração R1 com uma fração R2? A regra é simplesinha, gente, é importante levar isso para sempre, tá bom? Porque ajuda vocês, inclusive quando nós estivermos falando de somar frações, aonde os nossos numeradores e denominadores não sejam necessariamente números inteiros ou racionais. Por exemplo, se aparece uma variável, um x aí embaixo, se aparece um número irracional, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Essa regra que eu vou passar, ela vale sempre. Simplesmente o que a gente precisa fazer é multiplicar os denominadores, então multiplico B por D, e multiplico cruzado, AD mais BC, ok? Então, para somar duas frações, a gente simplesmente multiplica embaixo os denominadores e multiplica cruzado. AD, como o sinal é mais, então mais BC, ok? Se tiverem sinais, o C, o D, você aplica aquelas regras de sinal que você já conhece, tá bom? Então é assim que a gente soma frações. Deixa eu pegar aqui dois exemplos, aí eu vou falar um pouquinho sobre o MMC, que certamente quem aprendeu com o MMC pode estar se perguntando, né? Por que não o MMC, tá bom? Então, como que eu somo, por exemplo, meio com um terço? Ok? Como eu somo meio com um terço? Então, quanto é meio mais um terço? Ok? Por essa regrinha que eu passei para vocês, você simplesmente multiplica 2 vezes 3 e faz cruzado. 1 vezes 3 mais 2 vezes 1. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 1, 2, 3 mais 2, 5. Embaixo, 2 vezes 3, 6. 5 sextos, ok? Deixa eu pôr uma observação aqui.
que é o uso do MMC, tá bom? O uso do MMC. É errado? Não, não é errado, gente, usar o MMC. Só que o MMC, ele é, então, é a sigla para mínimo múltiplo comum. E é mínimo múltiplo comum entre dois números inteiros, tá bom? A questão é que nem sempre você tem números inteiros no seu denominador, então nem sempre você consegue tirar o MMC entre coisas que não são inteiras, tá bom? Mínimo múltiplo comum de números inteiros. Mas, por exemplo, se eu estou no caso simples, que eu quero somar meio com um terço, quero somar meio com um terço, então 2 e 3 são números inteiros, eu posso tirar o MMC. Se eu tirar o MMC entre 2 e 3, então, divide por 2, dá 1. Aqui o 3 não divide, divide por 3, deu 1, todo mundo chegou a 1 e separa, multiplicou 2 vezes 3, 6. Opa, o MMC é 6. Então, aquela regra que você aprendeu lá vale, tá bom? 6 divide por 2 é 3 vezes 1, 3. 6 divide por 3 é 2 vezes 1, 2. Deu na mesma, é 3 mais 2, ok? Qual é o problema para você quando você chega, né? Então, assim, o MMC é bom para essa situação, certo? Então, se os seus números são números inteiros. Mas, por exemplo, se eu tivesse nessa situação aqui, ó, 1 sobre x mais 2 terços, por exemplo, né? Como eu posso somar essas duas frações? Então, tira o MC entre... Professor, desculpa te incomodar, desculpa te trabalhar, na verdade. Tem um aluno pedindo para entrar e o senhor não está aceitando. É porque eu não volto na sala, né, gente? Aí fica difícil. Eu já pedi várias vezes para aceitarem o convite. A maioria de vocês entrou sem aceitar o convite, certo? Se toda vez a gente tem só 45 minutos de aula, eu parar a aula para aceitar um aluno que entrou atrasado, o aluno está errado, né? Ou ele entra antes do horário e pede autorização que eu autorizo, ou então ele aceita o convite, que é muito simplesinho e tem acesso à aula, tá bom? Eu agradeço o seu aviso, eu parei a aula e voltei, mas eu não faço mais isso como eu avisei lá no início, tá bom? É muito simplesinho o aluno aceitar o convite enviado por e-mail, e eu já pedi várias vezes, quem não recebeu o convite, manda um e-mail no chat, que eu mando o convite, tá bom? Eu não fico voltando mesmo, porque atrapalha quem cumpre o horário, tá? Então, gente, é o seguinte, e agora, se eu tivesse 1 sobre x somado com 2 terços, certo? Como é que eu tiro o MMC entre x e 3? Bom, você não tira o MMC entre x e 3. Por quê? Porque o MMC é entre números inteiros. Quem garante que esse x vai ser um inteiro? Quem garante, por exemplo, que esse x não pode ser o raiz de 2 ou coisas do tipo? Quando você chega numa situação como essa, só tem uma alternativa. Usar esta regrinha aqui, ok? Ok? Não tem como fugir, tá bom? Então, nesse caso, como é que você ia somar? Multiplica o 3 por x e multiplica cruzado. 1 vezes 3, 3. 2 vezes x, 2x. Resolvido o problema. Somou, tá bom? A mesma coisa, então, quem se lembra, por exemplo, vocês certamente estudaram lá, pode ser que não lembre, se não lembrar não tem problema, a gente vai falar ao longo desse primeiro bimestre ainda essas coisas, tá bom? Mas vocês já devem ter visto, por exemplo, números irracionais. Por exemplo, se eu tiver 1 sobre raiz de 2 somado com 3 quintos, né? Como que eu poderia somar essas frações? Aí você fala, tira o MMC entre raiz de 2 e 5. Bom, eu não posso tirar o MMC entre raiz de 2 e 5. Por quê? Porque raiz de 2 não é um número inteiro, então não tem MMC, certo? Então como que eu ia efetuar a resolução dessa soma aqui? De novo, multiplicando. Então, 5 vezes raiz de 2, 1 vezes 5, 5, 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2, e a situação estaria resolvida, tá bom? Então, na verdade, vocês, quando, por exemplo, aprendem divisão de frações lá no... Então, sim, já estou adiantando um pouquinho, porque eu vou falar já já. Aprendemos divisão de fração lá no ensino fundamental. Fala o quê? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Como é que multiplica frações? A gente multiplica, multiplicando em cima, embaixo, embaixo, usando o termo correto. Numerador, numerador, denominador, denominador, tá bom? Então, a gente aprende as regras certinhas. E só para soma de frações, a gente não aprende uma regra que vale para todo mundo, tá bom? Então, o MMC é errado? Não, não é errado, tá? Tem até algumas vantagens. Eu vou mostrar uma vantagem de usar o MMC. Dependendo da situação, pode ser mais vantajosa. Porque a fração já sai simplificada. Não foi esse exemplo nosso, né? Se eu usasse só esse exemplo aqui, ó, você fala, professor, então dá na mesma, né? Então, em alguns casos, pode ser que o MMC seja mais vantajoso. Se os nossos denominadores não forem primos entre si, ou seja,
2 e 3 não tinham fatores primos comuns, certo? O MMC deles era o produto. Né? Se não for o produto, até já sai simplificado usar o MMC. A desvantagem é quando você, então, você está aqui no primeiro ano do ensino médio, você já vai passar por situações como essas aqui. E nesses casos, você precisa conhecer essa regra, tá bom? Então, por isso que eu gosto de apresentar assim, embora usar o MMC não seja errado, tá bom? Só para pôr um exemplo, onde, por exemplo, qual é a vantagem, por exemplo, de usar MMC, então, né, professor? Nesse caso aqui, ó, se eu quisesse somar a fração meio com um quarto, tá bom? Vou fazer usando a regrinha que eu passei para vocês e vou fazer usando o MMC. 2 vezes 4, 1 vezes 4, mais 2 vezes 1. Então ia ficar 4 mais 2, 6, 6 oitavos. Opa, dá para simplificar, não dá? Divide por quanto? Por 2. Divide por 2, divide por 2, 3 quartos, ok? Ah, e se fosse no MMC direto, professor? Então, meio mais 1 quarto. Então, aqui nesse caso, a vantagem seria não precisar simplificar. Se você tirar o MMC entre 2 e 4, então divide por 2 é 1, e aqui deu 2. Divide por 2, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. Então, o MMC é 4. 4 dividido por 2 é 2, vezes 1, 2. 4 dividido por 4 é 1, vezes 1, 1. São 3 quartos. Já saiu simplificado, ok? Então, qual é a vantagem do MMC, para dizer que não tem vantagem, né? É que, quando você soma as frações, ela já sai na forma irredutível. Né? Se você tirar o MMC corretamente aqui, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, no final, a sua fração já sai na forma irredutível. Já nesse método aqui, ela não sai na forma irredutível, tá bom? Você só precisa ter o cuidado de simplificar, porque 6 oitavos e 3 quartos é a mesma coisa, tá bom? Eu gosto muito de usar esse método. Não é errado usar o MMC. Só tomem cuidado, tá bom? Quando vocês estiverem nessa situação, e eu lembro bem, quando eu fazia o ensino médio, eu conheci o MMC, aí eu cheguei no primeiro ano do ensino médio e me deparei com situações como essa. Aí o professor falou, não, você faz assim. Quando aparecer o X embaixo, ou um raiz, ou um pi, você faz assim, senão você usa o MMC. E eu fiquei assim, sem entender o porquê na época, tá bom? Na verdade é que essa aqui vale sempre, e o MMC é um caso interessante, sim, mas o professor na época não soube explicar o porquê, tá bom? Então, só para não misturar as coisas, então você pode usar qualquer um dos dois, mas lembrando que para falar de MMC, precisa poder tirar o mínimo múltiplo comum, tá bom? Então, fiquem atentos aí, tá? Professor, Pois não. uma parte que eu não entendi foi essa parte das frações que o senhor botou o X. Então, o que exatamente você não entendeu aqui? Eu não entendi como é que é a metodologia dessa parte. Como é que se faz, né, quando tem esse tipo de situação. Então, foi justamente o que eu falei. Quando, assim, a gente pode se... Vamos passar um outro exemplo, então, aleatório. Vocês vão ver quando a gente estiver resolvendo equações do primeiro grau, do segundo grau, mais na frente, porque a gente não chegou a falar de funções ainda, tá bom? Mas aparecer situações como esta, então, por exemplo, vou mudar até um outro aqui, vou pôr assim, ó. 5 menos 2x sobre 3x mais, sei lá, 2x sobre 8, um exemplo. Uma coisa aleatória, tá bom? Então, assim, como que eu poderia somar essas frações, certo? Então, assim, não existe, você não tem condições de falar de tirar o MMC entre 3x e 8, nesse caso aqui, eu chutei aleatório, tá bom? Nesse caso, se eu quero somar essas duas expressões, essas duas frações, estão em forma de frações, eu simplesmente uso a regrinha, eu multiplico. Aqui a gente, olha só, são problemas diferentes. Um é resolver a conta, tá bom? Eu não quero saber o valor de x nem nada. Tô falando assim, como é que a gente manipula essas expressões, tá bom? Depois, mais lá na frente, a gente aprende assim, vamos supor que eu tivesse uma equação que caiu numa situação parecida com essa. Como eu resolvo, tá bom? Então, assim, não estou preocupado em resolver qual é a solução, qual é o valor de x, mas em si como operar com essas expressões até para depois, quando eu precisar resolver, eu conseguir dar a resposta correta. Então, se eu quero somar essas expressões, eu simplesmente multiplico os de baixo. Então, 3x vezes 8. E faço cruzado. 5 menos 2x vezes 8, mais 3x vezes 2x. Ok? No denominador, denominador, e multiplico cruzado. Ok? O sinal é mais, ficou mais aqui. Ok?
Então, é simplesmente isso. Agora eu melhoro a continha um pouquinho, né? 5 vezes 8, 40. Menos 2x vezes 8, então menos 16x. Regrinha de sinal, e 8 vezes 2, 16. Mais 3 vezes 2, 6. X vezes x, x ao quadrado. Sobre 3 vezes 8, 24. 24x. Pararia aí, tá bom? Então, assim, não estou preocupado em resolver em nada nesse momento ainda, tá bom? Mas simplesmente a gente pararia aqui, tá bom? Por exemplo, quem se lembra lá de ter visto, provavelmente, o número π no ensino fundamental, ainda quando foi apresentado as circunferências, por exemplo, você pode ter uma expressão que cai em algo do tipo assim, 1 sobre π mais 2 sobre x, só para dar um exemplo aleatório. Como que eu somaria, né, isso? Então, π vezes x e cruzado, 1 vezes x mais 2 vezes π. Pronto, está resolvido. De novo, a gente não está preocupado ainda nesse momento em resolver uma equação, achar um valor de x, nem nada, tá bom? Mas sim como manipular essas expressões, tá bom? Acho que esclareceu um pouquinho agora? Muito bem, valeu. Tá bom. E, bom, gente, e se em vez de uma soma fosse uma subtração, né? Fala assim, professor, posso também subtrair, né, frações, né? Então, a nossa segunda operação seria de subtração. A subtração, o que que muda ali, gente? Muda só o sinal, né? Em vez de ser mais, é um menos, mas a regra continua valendo e você pode, sempre que for possível, fazer o uso do MMC, tá bom? Não tem problema, não. Multiplica embaixo e multiplica cruzado. AD, só que agora lembra, é um sinal de menos, então menos BC. Ok? Então, por exemplo, imagine que eu quisesse fazer 3 quintos menos 6 oitavos. Não, 6 oitavos a gente está simplificado, então menos 6 sétimos, por exemplo. Simplesmente eu ia multiplicar embaixo, então 5 vezes 7, e cruzado. 3 vezes 7 menos 5 vezes 6. Então 21 menos 30 sobre 5 vezes 7, 35. 21 menos 30 é menos 9 sobre 35. Se desse para simplificar, você simplificava, não é o caso, tá bom? Deu menos 9 sobre 35, tá? Então, se fosse, sei lá, outro exemplo, meio menos 3 quintos, por exemplo. Então, eu ia fazer 2 vezes 5, 1 vezes 5, menos 2 vezes 3. 5 menos 6 sobre 10, menos 1 décimo. Vamos fazer um que dá positivo aqui. 3 quartos menos meio, por exemplo, ok? Então, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 2, 6. Menos 4 vezes 1. 6 menos 4, 2. 2 oitavos. Simplificando, 1 quarto, tá bom? Então, assim, não há problema algum. Se você usasse o MMC em qualquer um desses casos, você ia chegar na mesma resposta, tá bom? Só que aqui eu tenho uma observação importante pra gente. Eu vou pôr aqui uma observação. Ok? Qual a observação? Tá vendo, por exemplo, que aqui a nossa diferença deu negativo e nessa, por exemplo, aqui deu positivo? Então, dessa maneira, a gente consegue dizer coisas importantes sobre frações. Por exemplo, se 3 quintos menos 6 sétimos for um número negativo, então eu sei que 3 quintos é um número menor que 6 sétimos. Sei, por exemplo, que meio é um número menor que 3 quintos. Por quê? O resultado da conta foi negativo. E, por outro lado, a gente sabe, por exemplo, que 3 quartos é um número maior que meio, porque o resultado foi positivo. Então, nós já sabíamos quando que duas frações eram equivalentes, certo? Então, por exemplo, nós sabíamos quando que... Opa, tá de verde? Deixa eu manter a observação de vermelho. Nós sabíamos, por exemplo, na letra A, quando que duas frações são iguais. A sobre B é igual a C sobre D quando AD for igual a BC. Agora, a gente aprendeu a dizer quando que uma fração é maior ou menor do que a outra. Por exemplo, A sobre B é menor que C sobre D. Isso acontece, gente, quando AD for menor que BC. Ou ainda, quando AD menos BC for negativo. É o que acontecia aqui, ó.
AD menos BC. 3 vezes 7, 21 menos 30. 21 menos 30 é negativo, né? Deu menos 9. Ok? Então, é menor. Quando que vai ser maior, então, gente? É maior justamente quando acontecer o contrário, o que aconteceu na letra, no último exemplo, né? Ó, 3 vezes 2, 6, menos 4. 6 menos 4 é 2. Positivo, certo? Então, A sobre B é maior que C sobre D quando AD for maior que BC. Ou ainda, AD menos BC for positivo. Ah, professor, e se nossa conta for menor ou igual? Não tem problema. Então, eu estou pondo até de outra cor que o laranja, tá bom? Menor ou igual. Ah, e se for maior ou igual? Então, maior ou igual, tá bom? Não há problema algum, tá bom? Então, por exemplo, se eu dou duas frações para vocês agora, a gente sabe comparar elas. Qual fração será maior que qual? Então, vamos imaginar que eu botei aqui 6 quintos, sei lá, 7 nonos. Qual dessas será maior? Será 6 quintos maior que 7 nonos? Ou será 6 quintos menor que 7 nonos? Ou igual, né? Sei lá, poderia ser igual, né? Será que acontece o quê? Basta a gente olhar para o produto, né? Ó, 6 vezes 9, isto dá 54. E 7 vezes 5? Isto dá 35. Então, qual é maior? 54 é maior que 35. Então, eu sei que 6 quintos é maior que 7 nonos. Ok? Maior que 7 nonos. Bom, então, se fosse menor, então aqui o sinal ficaria menor, tá bom? Mas então agora a gente sabe dizer quando que uma fração é maior do que a outra ou quando que uma fração é menor do que a outra, tá bom? Ok? Isso vale até, por exemplo, não sei se vocês já viram lá, torneira, você vai comprar, tem 3 quartos e meia polegada, né? Então, qual será a maior, né? A gente tem aqui, ó, 3 quartos menos meio, né? Ok? Então, qual é maior? 3 quartos, né? Ok? Na prática, vocês já devem ter visto, né? Se alguém ou comprou alguma para ajudar a trocar em casa, ou já viu alguém trocar em casa, tá bom? Mas então a gente consegue observar aqui, tá bom? 3 quartos e meio, tá? Bom, falamos da subtração. Qual outro tipo de operação que a gente conhecia lá? Então, multiplicação. Multiplicação. Bom, é simples. Como que eu vou multiplicar frações? Essas vocês certamente aprenderam a regrinha de forma correta lá no ensino fundamental. Simplesmente multiplica em cima, embaixo, embaixo. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá bom? Eu não estou escrevendo de novo toda hora, gente, senão fica repetitivo e fica gastando tempo. Mas lembra sempre aqui, ó, o que vale o que está escrito aqui no começo, tá bom? Para esse também. O B e o D não são zeros, tá bom? Tá? Então, a mesma coisa que estava para soma, para subtração e para multiplicação, tá bom? Então, multiplicar frações é simples. Por exemplo, meio vezes 1/3. 1 vezes 1, fazendo devagarzinho. 2 vezes 3, 1/6, ok? 5 oitavos vezes... Vamos pôr até um sinal negativo aqui, menos 7 quartos, por exemplo. Então, 5 vezes menos 7, você vai usar a regrinha de sinal. 8 vezes 4. Então, fica menos 35 dividido por 32. Sempre que for possível, você simplifique, tá bom? Vamos ver um exemplo onde você pode simplificar. Imagina que fosse assim, 2/3 vezes 6 oitavos, um exemplo, tá? Então, você pode fazer isso aqui de duas maneiras, fica a seu critério, tá bom? Maneira 1, você pode fazer, então, 2 vezes 6, 3 vezes 8. 12 sobre 24. Opa, dá para simplificar, não dá? Dá para dividir por 12, fica 1 meio. A outra maneira que você poderia fazer... Opa, perdão, escrevi na ordem trocada. 2/3 vezes 6 oitavos. Você pode simplificar alguns lugares antes? Ah, você pode fazer assim, pode pensar. Eu posso simplificar o 6 com 3, né? Aqui sobra 2 e aqui embaixo 1. Agora eu posso simplificar o 2 com 8. Aqui sobrou 1
e 4. 1 e 2. Então, ia ficar 1 sobre 1. Estou fazendo até devagarzinho para ajudar vocês a recordarem, tá bom? 1 sobre 2. Opa, ficou lá em cima. Ó. Isso, então, daria meio também. Sempre que você puder simplificar, às vezes te ajuda numa conta muito grande, tá bom? É claro que as contas simplesinhas assim, às vezes você pode preferir, não, professor, eu prefiro ir direto em cima, embaixo, mas você poderia pegar uma coisa assim mais absurda, sei lá. Vamos chutar um exemplo aleatório. Quero fazer 512 sobre 243 vezes, sei lá, 81 sobre 256 vezes, sei lá, 7 quintos, um exemplo, ok? Então, uma opção seria para você fazer o quê? Multiplicar 512 vezes 81, depois vezes 7, né? Depois 243 vezes 256 vezes 5, ou seja, são números grandes, né? Ok? Claro, se tiver um calculador na mão, ajuda. Mas você pode observar, por exemplo, vou simplificar de verde. Ó, 512 dividido por 256 sobra 2. 80, sei lá, pegar o rosa aqui, 81, 243, aqui é 1 e aqui sobra 3. Então, facilita muito sua vida, porque você está falando agora de fazer a seguinte continha. 2 terços vezes, aqui sobrou 1 sobre 1 vezes 7 quintos. Né? Esse 1 sobre 1 multiplicar por 1, você nem precisava pôr, só porque eu fui devagarzinho para ensinar. Mas 2 vezes 1, 2 vezes 7, 14. 3 vezes 1, 3 vezes 5, 15. Então, 14 quinzeavos, ok? O que facilita, né, bem mais fazer esta conta de preto do que toda essa de vermelho que estava aqui, tá bom? Então, fica a dica. Quando você puder simplificar, não há problema algum em simplificar, tá bom? Ajuda até, tá? Mas não há mal algum. A última operação, a nossa quarta operação, para a gente recordar, antes de falar das dízimos e tudo mais, é a parte de divisão, né? O que estava faltando falar, tá bom? Então, assim, nós vamos falar rapidamente da divisão. Prontinho. Então, nós vamos falar da divisão, que é o que faltava. Esta vocês devem se recordar direitinho, tá bom? Que vocês viram. Como é que dividia duas frações? Então, se eu quero dividir uma fração AB por uma CD, tá bom? Então, coisas importantes, gente. Se eu vou dividir, eu nunca posso dividir por zero. Aqui, o B e o D não podem ser zero, tá bom? Lembra, B vezes D não pode ser zero. Só que eu estou dividindo, o C está lá na divisão, não tá? Então, o C também não pode ser zero, tá? O único que tem chance de ser zero aqui nessa continha que aparece, se precisar, é o A, tá bom? O resto, nesse caso, não pode ser zero. Como é que você dividia frações? Bom, conservava a primeira e multiplicava pelo inverso da segunda. Se é C sobre D, você multiplica por D sobre C. Então, fica com AD sobre BC, tá bom? Então, esse é só o cuidado a mais, tá? Exemplo. Exemplo. Então, sei lá, exemplo. Se eu quero pegar meio e dividir por um terço, o que que acontece? Então, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu fico com 3 meios. Ok? Bom, eu poderia, claro, explorar mais exemplos, mas eu quero fazer só um comentário importante que às vezes a gente passa o ensino fundamental sem aprender isso, tá bom? Então, por exemplo, se eu pego um número e divido por 2, ok? Então, deixa eu pôr uma observação. Vamos começar com 2, depois a gente escreve mais geral. Mas imagine então que eu vou pegar um número x e vou dividir por 2, ok? Isto é a mesma coisa que multiplicar o x pelo número meio, tá bom? Então, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, porque a regrinha que a gente aprendeu, né? 2 vezes 1, 2, 1 vezes x, x, ok? Então, assim, dividir por 2, pode dividir, não, dividir, perdão, por 2 é o mesmo que multiplicar
por meio. Se fosse dividir por 3, mesma coisa que multiplicar por 1/3. Dividir por 4, mesma coisa que multiplicar por 1/4, ok? Então, de modo geral, se eu vou até pôr aqui o x sobre 3, então é 1/3 de x, e assim vai. Se eu botasse x sobre n, isso é multiplicar por 1 sobre n, tá bom? Esse n é um número natural, ok? Lembrando aqui pra gente não um zero, tá? Agora, divisão e multiplicações, né, dividir e multiplicar são operações inversas. Então, né, dividir por 2 é multiplicar por meio. E o que será dividir por meio? Então, agora pensa o contrário. Eu vou pegar um número x e vou dividi-lo por meio. Como que a gente divide frações? Então, você conserva a primeira é x sobre 1, né? Multiplica pelo inverso da segunda. Isto deu 2x, certo? Então, x sobre meio deu 2x. Opa, x sobre 2 não, x sobre meio deu 2x. Então, se dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por meio, dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Por meio é o mesmo que multiplicar. Vocês podem até pensar que não, mas aprender a usar essa modo de pensar, vocês ganham muito tempo na hora de resolver exercícios. Mesmo de física, de química, de outras matérias que vocês estiverem fazendo, ganha bastante tempo, tá bom? Observe aqui, eu dividi por 1/3, não foi? No final o número ficou multiplicado por 3. Então, essa regra não vale só por meio, não, tá bom? Mas então, assim, se você dividir, né, se eu pego o x e divido por 1 sobre n, eu no final vou multiplicar esse x pelo número n. Então, por exemplo, dividir um número x por 1/10 é multiplicar o número por 10, ok? Então, você consegue fazer continha assim de maneira bem rápida. Pensa se eu tivesse 2 dividido por 1/10, né? Só que, às vezes, não vai vir escrito 1/10, vai vir escrito 2 dividido por 0,1, né? Se eu lembrar que 0,1 é 1/10, eu sei que essa conta é 20 sem fazer força, porque eu sei que o resultado é só multiplicar por 10, tá bom? A outra opção sua era, uma delas, se você tiver a mão, pegar uma calculadora. A outra é fazer a continha aqui, ó. Se eu vou dividir por 0,1, então para sumir com a vírgula eu tenho que multiplicar por 10. Então ficou 20 dividido por 1. 20 dividido por 1 é 20, o problema estaria resolvido, né? Ok? Mas então, a gente ganha tempo e poupa esforço na hora de fazer questões do dia a dia que vocês estiverem fazendo. Seja no vestibular que vocês forem fazer que não puder usar uma calculadora, ou num problema de física, coisas desse tipo, tá bom? Então, toda vez que você puder pensar assim, pense para você poder ganhar um pouquinho de tempo, tá? Então, revisamos essas operações de frações, tá bom? E agora, então, a gente pode começar a falar, vou ter que falar na próxima aula, sobre a representação decimal dos números racionais, tá bom? E aí, na sequência, a gente embala também os números irracionais para fechar essa revisão nossa, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário até aí? Você já conheciam essa ideia que eu falei? De dividir por um número é multiplicar pelo outro, dependendo? Ah, que bom, conheci, viu? Aproveitei que eu voltei aqui no chat, mandei eles chamar de novo para quem entrou depois. Bom, gente, então no final da última aula, na verdade, a gente comentou que o conjunto dos racionais, que a gente denota então, pelas frações, né, A sobre B, onde A e B são números inteiros e o B não é zero, esses números têm representações que são decimais, tá bom? Essas representações podem ser finitas ou infinitas, tá bom? Então, assim, a gente viu um exemplo lá, se eu pego 1 e divido por 2, a representação decimal é 0,5.
Enquanto se eu pego 1 e divido por 3, a representação é infinita e periódica. 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Não acaba nunca, ok? Então, essas representações, como eu estava dizendo, elas podem ser finitas ou infinitas. E quando que eu sei se essas representações, né? Ó, eu olho para a fração e eu sei se a representação é finita ou infinita, né? Simplesmente, tem uma proposição que está nas notas de aula que eu estou preparando para vocês, está lá na página 37. Eu aproveitei que eu abri, eu vou printar ela aqui e colar ela aqui para a gente, que daí eu ganho tempo de escrever, só leio, tá bom? A justificativa dela está lá, a demonstração do porquê esse fato é verdade, está nas notas de aula, tá bom? Mas então, o que diz essa proposição? Ela diz o seguinte: uma fração é irredutível, perdão, uma fração irredutível, A sobre B, tem representação decimal finita se o B é o número 1, claro, ou se os únicos fatores primos de B são 2 ou 5, ok? Então, observe, 1 sobre 2 está dentro desse quadro, né? Ó, os únicos que aparecem embaixo são 2 ou 5, no caso só apareceu 2. Então, a representação é finita, ok? Então, se eu pegasse, por exemplo, assim, 1 sobre 20, eu sei, gente, que essa representação, ela é finita. Por que ela é finita? Se a gente pegar e decompor, então eu fico com 2 vezes 10, certo? Ou, melhor, 10 é 2 vezes 5, então eu fico com 2 ao quadrado vezes 5. Os únicos primos que aparecem aqui embaixo são 2 e 5, ok? Então, a representação é finita, ok? Observe que ele fala que a representação tem que estar na forma irredutível. Se a gente tivesse assim, ó, 3 sobre 60, ela é irredutível? Não, não é irredutível. Ah, professor, mas apareceu 3, tudo bem. A gente pode simplificar, dá para simplificar dividindo por 3, seria 1 sobre 20. Então, eu sei que ela é uma representação decimal finita, tá bom? Então, se eu pegar 1 e dividir por 20, ponho 0, opa, 10 não dá, 0, 100, 5, fechou? Ó, realmente foi finita, 0,05, ok? Por outro lado, se aparecem primos que não são 2 ou 5, mesmo que apareçam desses, por exemplo, nós pegarmos 1 sobre 15. Ah, apareceu o 5, né, professor? Porque é 1 sobre 3 vezes 5. Mas apareceu o 3 que não está na listinha. Então, se você pega 1 e divide por 15, fizer a continha na mão com calma aí, você vai ver que essa representação, ela dá 0,066666, tá bom? Então, assim, dá 0,066666. Então, 0,0666 e vai embora, tá bom? Então, nós já aprendemos um critério agora para saber quando que a representação é finita ou não. Porque, olha só, é finita C e somente C. Então, se os fatores não são 2 ou 5, então a representação é infinita. Então, observação é o seguinte, né? A representação será infinita colocada a fração irredutível, tá bom? Irredutível A sobre B será infinita se B possuir fatores primos, um pouco de vermelho também, diferentes, tá bom? De 2, vou deixar o E também de vermelho, e 5, ok? Uma coisa que é muito importante, gente, quando a representação for infinita, ela vai ser periódica, como foi o caso aqui. Ela fica repetindo, repetindo, repetindo. 0,666, 0,33333, ou seja, ela é periódica no sentido que ela repete determinados números, tá bom? Nesse caso, a representação será periódica, ok?
Qual é o nosso objetivo, então? Porque vai dar 9h58, então 10 horas já. Eu não consigo fazer isso nessa aula, mas a gente faz na próxima aula, tá bom? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, gente, é o seguinte. Uma vez que a gente tiver a representação decimal, será que a gente consegue encontrar a fração que origina, tá bom? Então, assim, será que a gente consegue achar o que a gente chama de fração geratriz? Eu vou aproveitar e vou printar aqui, só para deixar para vocês um exemplozinho, que é mais rápido que eu escrever. Isso também está na apostila que eu preparei para vocês. O seguinte, né? Esse corolário é uma consequência da proposição. Eu escrevi ele aqui em cima, mas está escrito mais bonitinho aqui agora, tá? Se o denominador da fração irredutível tiver fatores primos diferentes de 2 e 5, a representação vai ser infinita. Aí aqui a gente tem alguns exemplos. 1/3, que é 0,3333, 1/11avos, 0,090909, 2/15avos, 0,1333, 1/7, 0, olha só como é que essa demora para repetir, mas repete, vou pôr até de rosa. 142857. Aí de novo, 142857. 142857. Né? É o que repete, né, nesse sentido de ser periódica, como eu falei, é um pedaço que repete. Nesse caso, é todo esse termo grandão. 142857. O que é o nosso objetivo na próxima aula, gente, né, para encerrar hoje? Se eu te dou uma fração, perdão, uma representação, vamos fazer a pergunta ao contrário. Imagina o seguinte. Eu fui lá e escrevi 0,232323, certo? E pergunto, qual é a fração que origina essa dízima? Né, a gente vai chamar isso de dízima, tá bom? Mas eu estou antecipando porque provavelmente alguns de vocês lembram. Então, essa parte que repete a gente chama de dízima. Qual é a fração que origina essa dízima? Como que eu posso obter? Você fala assim, ó, professor, se ela fosse finita, 0,23, eu sei achar. É só pegar 23 e dividir por 100, né? Então, quando for finita, o nosso problema é fácil. Você conta quantas casas tem e divide por uma potência de 10. Tinha 2 casas depois da vírgula, divide por uma potência de 10. Adequado. E se não for finita, né? Se for, como foi esse caso aí, né? Infinito. Como que eu posso achar a fração geratriz, né? A fração, no caso, por exemplo, só para deixar o termo certinho, 1/3 eu digo que é a fração geratriz da dízima 0,33333. 2/15avos eu digo que é a fração geratriz de 0,13333, tá bom? Então, como que eu posso achar a fração geratriz dessa dízima, né? Ou de outras quaisquer? A gente vai aprender isso na próxima aula. E depois a gente vai ver que os números racionais não são o suficiente para tudo que a gente precisa. A gente vai precisar de um conjunto um pouquinho maior, que é o que a gente chama do conjunto dos números reais, tá bom? Vou voltar aí no chat, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu estou à disposição. Perguntas, comentários, sugestões? Professor, Pois não, Lucas. em relação à prova, Aham. que teve uma questão aqui que eu chutei e eu acertei de brincadeira aqui, porque eu achava que estava errado. Você sabe me dizer qual é a questão? Na minha se chama número 4. É porque, assim, é muito aleatório, né, esse número. O enunciado dela, você tem aí? Universidade Estadual do Ceará. Não, mas assim, o resto da pergunta. Sim, eu tenho aqui. Porque daí eu acho... Pode falar? Pode falar. Se um conjunto A possui N elementos, então o conjunto partes de A, das partes de A, possui 2 elevado a N elementos. Qual o número de elementos das partes de A? Deixa eu achar essa pergunta aqui certinho. Só um minutinho, que daí eu exibo para você. Tô só achando ela aqui, só um minutinho. Professor, Pois não. o senhor não mandou o convite da aula para mim no meu e-mail. Na aula passada eu mandei meu e-mail pro senhor e Não o senhor foi? não mandou o convite. Não, não chegou para mim.
Escreve no chat, por favor, que eu já mando agora. Eu vou só partilhar aqui pro Lucas poder ver a questão, aí eu resolvo com ele, aí eu já mando para você, tá bom? Tá bom. Às vezes, se não chegou, é porque eu já mandei antes e você não consegue mandar 2 vezes para a mesma pessoa o convite. Só um minutinho, Lucas, que eu estou tentando printar a questão aqui, só um pouquinho. Então, Lucas, eu não sei se ficou bom para ver, eu vou tentar ampliar, porque eu printei direto lá do mudo que eu não achei Não tem problema, não. Tem aqui a tela do computador, eu consigo ver melhor também. Mas assim, eu vou ampliando o máximo que der. Acho que está no máximo. Olha só, está escrito assim, se um conjunto A possui N elementos, ok? Então, isso a gente vê em sala. As partes têm 2 elevado a N elementos. Por exemplo, se ele tivesse 3 elementos, as partes teriam 2 ao cubo, 8 elementos, tá certo? E aí ele pergunta, qual o número de elementos das partes de P de A? Ou seja, as partes das partes de A, certo? Então, vamos entender o seguinte. Ele falou assim, ó, se A tem N elementos, quantos elementos tem as partes de A? 2 elevado a N, certo? Agora, ele está perguntando para a gente qual o número de elementos, vai ficar feia a notação, mas dá para entender, das partes de A. Porque esse é um novo conjunto. Só para dar um exemplo bem simples. Imagina que A fosse o conjunto 0 e 1, certo? Tem 2 elementos, certo? Correto. Quais seriam as partes de A? Ó, as partes de A seriam, então, vazio, o conjunto que só tem o 0, o conjunto que só tem o 1 e o próprio A, certo? Aí o que ele quer saber, quantos elementos vai ter as partes das partes de A? Você tem que contar todos, olha só. O conjunto vazio, o conjunto que tem o conjunto vazio, o conjunto que tem só o 0, e a gente ia formar todos os possíveis, certo? Quantos que a gente ia conseguir formar? Aqui não tem 4? Você ia formar 2 a quarta, ia formar 16 conjuntos. Quantos elementos tem as partes de A? 2 elevado a N, certo? O conjunto das partes tem 2 elevado a este número. 2 elevado a N. Ah, agora tudo faz sentido. Entendeu? Porque, por exemplo, assim, ó, quando as partes tinham 4, né? Então, as partes das partes tem 2 elevado a 4. Então, tem 16, certo? Eu não sei qual é esse número pra gente, mas eu sei que é no 2 elevado a N. Então, as partes vai ter 2 elevado a este número, 2 elevado a N, ok? Entendi, Então, por isso que a opção era a letra A, tá bom? Essa aí eu chutei, mas essa aqui era a que eu mais acreditava que fazia mais sentido. Até por isso que não tem, nem tem solução, nem tem gabarito, só tá a resposta é correta, porque é só você pegar esse número e substituir na potência, tá bom? Ok? Beleza, não poderia ser a letra C, porque senão não tem sentido nenhum, né? Às vezes alguns alunos podem confundir e chutar a letra E, né? Porque, sei lá, misturar aqui 2 elevado a 2 elevado a N, muitas vezes pode misturar com 4 elevado a N, o que não é verdade, tá bom? Mas era assim, simples até essa questão. Valeu. Deixa eu aproveitar que a gente ainda está gravando aqui, ó. A Daniela escreveu, ó, daniellopes@estudantefg.edu.br. Eu vou pedir para enviar este e-mail aqui agora. Olha só, Daniela, então, de novo, quando eu peço para enviar, ele nem manda para mim porque o seu convite está pendente, tá bom? O seu só para, assim, vou só parar de partilhar, vou mostrar para você aqui rapidão. Você tem que procurar na sua caixa de entrada aí, ó. Olha só, então assim, eu copiei, primeiro assim, o seu e-mail tá pendente aqui, e não é pendente recente não, tá bom? É pendente dos primeiros que foi enviado. Agora, quando você manda o convite de novo, Daniele Lopes, se você manda salvar para enviar, quando a pessoa não foi convidada, ele não aparece nada. Quando por exemplo, eu vou pôr um e-mail meu que eu nunca convidei, só para mostrar a diferença. agenorandrade@gmail.com. Então, se eu mandar convidar este... Opa. Se eu mandar convidar este, viu? Ele aparece, você quer convidar só para esse ou para todos? Quando eu convido vocês pela primeira vez, eu vou lá e clico em todos, e é só a pessoa ir na caixa de entrada e
filtrar ok, tá bom? Então, procure na sua caixa de entrada ou no seu spam por matemática 1, técnica 1, mas tudo sem acento. O Google pede para a gente, né, criar essas reuniões aqui sem o acento para não dar nenhum problema. Aqui embaixo fica escrito acentuado corretinho. E aí você deve achar ou pelo meu nome ou pelo nome de matemática 1 sem acento, tá bom? Você deve achar, aí é só clicar em sim, que além de tudo ele vai para sua agenda e você tem acesso às aulas instantâneas, tá? Tá bom, obrigada. Tá ótimo? Então, é isso, gente. Eu vou parar aqui, eu também dou aula daqui 6 minutos e vocês têm aula também. Eu já extrapolei bastante hoje, tá bom? Falou, professor. Obrigado, viu? Tchau, professor. Tchau, obrigada. Tchau. Boa semana para vocês, viu?